os gnósticos acreditavam em reencarnação. Então as sociedades herméticas, elas não vão seguir a reencarnação dos gnósticos. E parece que o Leon Rivail percebeu isso como maçom. Faltava na maçonaria que eclodia no século XVII e se organizava no XVIII e no XIX, faltava uma vertente maçônica que explorasse o gnosticismo idêntico. Porque a gente tinha a Rosa Cruz, mais protestante, você tem maçonaria que leva mais assim para Blavatsky, para teosofia, e não vai no misticismo espírita de reencarnação. Não pega do hinduísmo e do budismo a reencarnação. Então estava faltando um espiritismo gnóstico completo. E aí vem o senhor Leon Rivail, que vê essa oportunidade. Ele vai trazer o gnosticismo com suas interpretações forçadas. Eu falo isso com o maior carinho, porque se tem alguém que eu tenho apreço, são os espíritos. Aliás, um dia eu quero fazer aqui um programa só com espíritos, são médiuns, com liderança espírita. Um profundo apreço, né? Mas a gente vai pela coerência e vocês vão entender. A questão da forçação hermenêutica está na palavra regeneração. Percebe? Sendo do grego uma alternativa etimológica. Qual é o problema das alternativas? Vocês já lembram quando eu escrevi a Bíblia Original, o Códex? A gente está na 3ª edição, mas desde o começo eu falei para vocês que o maior problema das Bíblias era o que eu chamo de adulteração de sinônimos. Vocês lembram disso? Sim. O que é adulteração de sinônimos? Você pega uma palavra qualquer, vamos pegar aqui, eu vou fazer na prática. Vamos escrever aqui, ó, regeneração. Qual é o problema do dicionário? É que as novas línguas, elas são cada vez mais ricas e confusas em derivados. Então você tem no efeito de regenerar-se, melhorar, vírgula, renovação moral, espiritual, ou regeneração do fígado, está falando de biologia, reconstituição de um órgão destruído ou arruinado, ou pode ser também operação que consiste em restabelecer a atividade de um catalisador. Então a gente está falando do quê? Vai longe. Não tem palavras que quando você pega no dicionário você tem ali 15 sinônimos. Como dizia Paulo aos Gálatas, por acaso fiz-me inimigo de vocês por dizer a verdade? A gente não pode ser inimigo por dizer a verdade. Mas eu sou dono da verdade? Não, a verdade ela é relativa. Até certo ponto. Acima da verdade relativa só tem uma, a coerência, da qual eu estou abaixo. Todos vocês estão debaixo dela. E qual é essa verdade que está acima de todos nós? Eu não posso pegar uma opção de dicionário de regeneração e dizer que essa única opção entre 18 sinônimos é a certa dentro da palavra regenere, que vem a ser possivelmente reencarnação. Eu não posso pegar o nascimento da água e do Espírito de Jesus, dos Evangelhos, e forçar isso para a reencarnação. Até porque, para eu interpretar a Bíblia, os Evangelhos, os espíritas gostam só dos Evangelhos e fazem bem, mas para eu interpretar, eu vou ter que conhecer o autor. E como se conhecem o autor, vocês sabem? Lendo tudo que ele escreveu. Qual é a linguagem dele? A linguagem de Jesus sempre foi quântica. Quando ele fala água e espírito, ele está sempre se referindo ao quê? Se você juntar tudo, tu vai ver que não tem nada a ver com nova geração. Aí o que Kardec fez? Ele pegou a regeneração da Bíblia, forçou e disse: aqui está falando regeneração, uma nova geração, outra geração. Você vem de novo numa outra geração. Poxa, tem que forçar muito, né? Exatamente. Helena Blavatsky, não existe comunicação com mortos. Tá vendo? A Helena já vai, a teosofia já vai refutar isso aí. Que para ela não existe comunicação com mortos. Percebeu? Sim. Mas o que é que então afinal existe? Resquícios do ego, que ela vai chamar de resquícios de individualidade, também chamada de casca espiritual, apenas um efeito magnético. Kardec se inspirou no budismo, no hinduísmo, ao dizer que não existe ego no mundo espiritual. E ele vai bem nessa. Mas é sim e não. Não existe ego mal. A Blavatsky,
cria ali então uma divisão maçônica, porque enquanto ela fala essa linda frase aqui, ó, não há religião superior à verdade. É lindo ou não é? Sim, É uma máxima teosófica, mas o Kardec se vê insultado por ela. E como fariseus e saduceus, a dicotomia está posta. E nunca chegarão ao final. A maçonaria inglesa será mais Blavatsky, a essência teosófica. E a francesa, mais Kardec. Percebe? Então lá veio o Léon Rivail, 1830. Seu início, jovem de pais católicos, estudioso da filosofia e direito. Eu vi umas pessoas dizendo assim, professor, por que você pega mais assim a pegada biográfica dos personagens? Porque a série Mossad, ela quer entender a história numa perspectiva não contada. O que realmente todos nós deveríamos ver e saber. Lembra que eu falei do indivíduo reacionário? O meio que eu vivi e o meio que me transformou, me fez. Quem você é? Sem biografia, a gente fez aqui uma roda viva com a Blavatsky, uma roda viva com o Léon Rivail, uma roda viva com o Allan Kardec, porque senão não tem como entender a pessoa. Sem biografia não tem como. Se vocês querem que eu fique aqui refutando ou mostrando o que ele pregou, não pregou, ensinou, não ensinou, escreveu, não escreveu, isso daí está na internet. Então a série Mossad aborda de uma outra perspectiva profunda que realmente devemos saber. Por exemplo, vocês sabiam que ele estava num castelo na Suíça evangélica? E é lá desse castelo que ele consolidou-se. O Rivail, ele se destacava querendo reformar todo o ensino europeu. Mesma coisa que os outros. Aquele pensamento iluminista de que a escola católica não presta. E ele era um professor, sabiam? E ele começou a querer reformar o sistema educacional. E a igreja gostou. A igreja disse, vem para cá, vamos fazer juntos. Mas quando ele disse que queria tirar o ensino religioso, que estava errado, que evoluía, aí ele começou a sofrer perseguições. Tá vendo? Ele dizia que o ensino religioso evoluía as crianças. Foi convidado então para entrar na maçonaria escocesa de Paris. Você percebeu que não tem fundador de religião que você escolha hoje que não venha da maçonaria? Aí você diz, por que o X é importante? Porque o X é o único que mostra tudo isso. Verdade. Não quer valorizar? Morra. Se mata. É sério. Porque aqui, qual religião do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX que surgiu que você tem de opção hoje? Professor, quero mais saber desse negócio não. Estou desligando você aqui, agora eu vou mesmo estudar Testemunho de Jeová. Maçonaria. Eu quero ser mormon. Maçonaria. Adventismo. Maçonaria. Eu vou ser mesmo espírita. Maçonaria. Eu cansei de tudo, vou ser teosófico. Maçonaria. Não, eu vou ser obiose. Agora eu vou para Nova Acrópole. Maçonaria. Não tem pra onde correr. Não adianta. Então eu vou pro X, mas você vai estudar tudo que a maçonaria estuda. Dá pra entender ou não? Não tem pra onde ir. Sim. Não adianta achar ruim. É o que é. No auge estava a tal da mesa voadora e mesa falante. Já ouviram falar? Sim. Caramba, essa época de 1800 a 1870 era novidade. As pessoas se reunindo escondido da igreja, que a igreja perseguia. Escondido da igreja, as reuniões, as sessões de mesa falante, mesa levitante. E a mesa levitava. Muita gente safada, né? Que levantava as mesinhas, né? Mas a comunicação com espíritos começou. E era interessante. E a gente vai fazer um paralelo amanhã, porque o Sigmund Freud ele vai estudar esses fluidos energéticos que se comunicam. Mas o Allan Kardec percebeu que esses fluidos energéticos se comunicam porque tem inteligência. E se tem inteligência, podiam ser espíritos, ou seja, homens mortos. O que é demônio? Demônio é um ser do mal? Nunca. Não. Demônio é tão simplesmente um espírito de um homem que faleceu
É um daimon, e a palavra daimon não pode ser satanizada. São pessoas que morreram. E pessoas que morreram com o espírito vagando, e esses espíritos que podem reencarnar ou não, mas não reencarnar para uma outra geração, reencarnar em pessoas que estão nessa geração. Tá entendendo? E esses espíritos podiam se comunicar e podiam estar em objetos. E o que as igrejas neopentecostais fizeram? Estudaram tudo isso. Quando as igrejas neopentecostais entraram para a maçonaria por ambírios, você sabe que as igrejas neopentecostais de 1970 para cá, vocês vão ver, elas são ambiciosas, são as igrejas que pregam dinheiro, crescimento, prosperidade, Deus da riqueza, não é assim? E aí eles aprenderam também dentro da maçonaria esses princípios de contatos com espíritos. E esses princípios de contatos com espíritos levaram eles a cristianizar isso dentro das igrejas. E é por isso que você vê a apóstola Sol, apóstolo Duque, que você gostava, o Benihim, a turma toda fazendo o quê? Dizendo que o espírito pode estar na lâmpada, pode estar no vaso da tua sala, pode estar dentro do papel higiênico.